Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Enquanto você aplaude, você já tem a liberdade de glorificar a Deus que é santo, que é poderoso, que está vivo, e a presença dele já está sendo derramada sobre esse lugar, sobre esta casa, sobre as nossas vidas. Oh, coisa boa é estar na casa do Senhor. Eu estou feliz demais pela oportunidade que me é dada, por todo o carinho recebido nessa noite, por cada abraço, por cada vai que eu estou contigo, pastora. E aí ouvir o melhor de tudo, que o nosso Deus, Ele continua vivo. Eu vou colar aqui, eu quero agradecer ao pastor presidente, o pastor Wellington. Quero agradecer também, a missionária Creonice, é isso? E também a Milena. Ala, muito obrigado por essa oportunidade de abrir as portas para mim. Livro de Isaías. Eu tenho um propósito com Deus, que todas as vezes que eu venho pela primeira vez ao ministério, de eu contar parte do meu testemunho. E nós vamos fazer isso nessa noite. Livro de Isaías, capítulo 43. Primeiro quero agradecer, já agradeci a Deus que é dono de tudo, agradecer a Marina, que faz parte do meu ministério, Rafael, que está por aí, em algum lugar aí. Quero agradecer esses meninos aí que têm nos acompanhado no dia de hoje, ou melhor, acompanhado em todo o ministério. Livro de Isaías, capítulo 43. Eu quero ficar com o versículo 13, que diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Podeis vos assentar, mas senta vivo, glorificando ao Deus eterno. Pode sentar, mas senta jubilando, senta cheio da presença do Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou pastora Sandra Alves, da cidade de Boituva. Eu começo a contar a história de uma menina que nasceu num lar, num estado de extrema pobreza. Começo a contar uma história de uma menina que tinha os pais alcoólatras, um pai rude, bravo, e uma mãe que não ficava por baixo. Meu pai era um homem tão fora, tão desequilibrado dos seus juízos mentais, que ele tinha por hábito fazer as suas funções fisiológicas, seu xixi, seu cocô, dentro de panela, de jarra, e colocar dentro da geladeira, para que nós houvéssemos, por um descaso, beber ou ficar procurando aquele mau cheiro dentro da minha casa. Era natural. Meus pais, eles frequentavam um terreiro espírita na cidade vizinha, e era natural durante a madrugada, meu pai e minha mãe me acordarem, eu apenas com 6 a 8 anos de idade, eles me acordarem para nós irmos ao cemitério, para fazer despachos e trabalhos naquele lugar. Eu posso dizer que eu vivia numa casa absolutamente desestruturada, porque a casa que não tem Jesus, não tem nada. Talvez você chegou aqui e está dizendo assim: olha, pastora, na minha casa está faltando arroz, está faltando feijão. Não tem problema, se tiver Jesus, está tudo sob o controle. Não, pode faltar calçado novo, pode faltar dinheiro para fazer uma unha, mas se tiver a presença de Jesus, você já tem tudo, diz o Senhor. Eu fui crescendo naquele ambiente tóxico, num ambiente onde eu não tive a oportunidade de ser criança, um ambiente onde a minha infância foi roubada aos 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu ia ao mercado vizinho. Eu sou de uma cidade pequena, uma cidade do interior. Hoje nós temos 72 mil habitantes, mas nós somos de uma cidade pequena, e nessa cidade pequena eu ia ao mercado comprar pão, buscar alguma coisa para minha mãe. Era tão difícil saber o que ela compra, porque nós vivíamos muito daquilo que sobrou. Eu era daquela família que esperava terminar a feira
para nós pegarmos os restos dos alimentos que foram jogados na feira. Eu era daquela menina que à noite nós íamos revirar os lixos de restaurante para ver qual seria a nossa alimentação. Criando nesse ambiente, a minha mãe faz amizade com o dono do mercado, e por algumas vezes esse dono do mercado doava algumas coisas para nós. Só que a minha mãe não sabia que para que essa doação chegasse até a minha casa, eu era aliciada por esse dono do mercado. Eu já deixo uma responsabilidade para o pai e para a mãe nessa noite. Às vezes a gente está cansado e diz assim: ah, filho, vai lá buscar o pão, é pertinho. Não confia em ninguém, confia em você. Porque aquele homem, eu com apenas 8 anos de idade, hoje 8 anos, sabe mexer em celular, sabe fazer Instagram. Mas eu com 8 anos de idade, quando eu chegava ali, ele me levava até o banheiro e me incitava a colocar as partes íntimas dele na minha mão, na minha boca. E eu fui crescendo assim. Minha mãe morreu sem saber disso. Guardei esse segredo e precisei ser curada dentro do ministério. Eu digo que talvez alguns possam julgar minha mãe, mas a minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Ela me deu do pouco que ela tinha, tudo que ela tinha. Quem foi mal foi esse homem que abusou da confiança de uma família. Pai e mãe, cuide dos seus filhos. Eles nunca serão adultos demais para se virarem sozinhos. Uma vez eu disse para Deus assim: ah, eu vou dar meu filho, eu vou deixar nas suas mãos, Senhor. E Deus disse assim: lembra Ana? Entregou Samuel no templo, mas de tempo em tempo ele levava o que vestia Samuel. Você pode até entregar na mão de Deus, mas você precisa continuar cuidando. Você precisa continuar dando assistência. Você continua precisando, dando respaldo e segurança, porque Ele é o teu filho. Crescendo nesse lar, meu pai é alcoólatra, um homem que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Quando faltava pinga, meu pai bebia álcool. Meu pai passava, meu pai, minha mãe, nós passávamos de frente a uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal como essa. E todas as vezes que nós passávamos de frente a esta igreja, o meu pai ouvia aqueles glória a Deus, aleluia, e ele dizia assim: o mundo é tão ruim e eu não consigo entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. É porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que acreditamos. Ah, aleluia! Ainda bem que crente já levantou a mão aqui. Você não vive por aquilo que vê, mas você vive pela palavra. Uma palavra que é viva, verdadeira e eficaz. É isso que nos faz glorificar ao Senhor. Meu pai um dia criou coragem. Bêbado, ele entra dentro dessa igreja evangélica. Dentro dessa igreja evangélica, a palavra que vem é esta: eis que eu, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Eu demorei a entender porque o Senhor disse: eis que eu, o Senhor teu Deus. É porque Deus, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado. Quando meu pai recebe aquela palavra, no mesmo instante ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Aquele homem que é alcoólatra, aquele homem que bate na esposa, recebe a palavra e vem para Cristo. Olha que palavra maravilhosa que eu estou liberando para você, esposa, que tem passado adversidade no seu casamento. Deus está dizendo: tem solução para o teu casamento. Meu pai aceita a Jesus Cristo. Quando ele chega em casa, ele chega com Bíblia em punho, chega com o rosto transformado. E a minha mãe diz: Gico, o que aconteceu? Ele disse: eu fui na igreja e eu recebi uma palavra, que o Senhor, o meu Deus, está preparando um lugar, e eu entreguei a minha vida a esse Deus. A minha mãe macumbeira, ela ficou louca, pegou a Bíblia, começou a agredir meu pai, a bater, começou a xingar. E ela disse: crente dentro de casa você não fica. Eu comecei a chorar. A minha mãe vendo aquela indisposição no ambiente, ela diz: olha, Gico, vamos fazer assim, você dorme aqui hoje, mas amanhã de manhã você vai ter que ir embora. Meu pai concorda. 37 anos de idade, meu pai dorme, minha mãe, dormimos. Na madrugada minha mãe vê uma sombra saindo do meu quarto. Ela olha, percebe aquele movimento dentro do meu quarto. Ela diz: tem gente.
E ela chama meu pai: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto, Deus tinha preparado um lugar a ele. Essa palavra é uma palavra tremenda, porque se Deus diz que vai salvar a tua casa, se Deus diz que vai salvar o teu marido, ainda que você não veja nenhuma saída, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Alabaia Choi, Elebaia Chou de Sirra. Você pode ficar de pé um pouco, minha linda? Relibiando cai, relibiou de ceia, relidefobia de guerra. Enquanto eu estou pregando esta palavra, o meu Deus diz assim: diga ela que eu estou preparando uma grande festa. Alabai Chou de que refácia, porque há coisas que você diz é impossível, mas Deus diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu, teu Deus, estou preparando uma grande festa. Você que acredita já pode levantar a mão, já pode glorificar, porque o espírito de profecia já chegou nessa casa e está nesse lugar. Meu pai está morto. Fica uma mulher e uma menina. Uma menina de temperamento forte, desobediente. Uma menina rude. Uma menina que não respeitava a mãe. Uma mãe ferida, machucada. Uma mãe desacreditada. Minha mãe foi se envolvendo no espiritismo. E eu cada vez mais rebelde. Cada vez mais sem educação. Às vezes a gente pergunta quando vê alguma criança respondendo o pai e a mãe. Vê alguma criança pulando na igreja, ainda bem que eu posso falar isso aqui. Vê alguma criança pulando na igreja e nem o pai e a mãe conseguem segurar. E aí a mãe dá uma risadinha e fala: acho que puxou a sogra. Ai não, acho que puxou fulano. Não, puxou você mesmo. Porque a criança é espelho daquilo que ela vê em casa. Se ela não respeita você em casa, ela não vai respeitar você em lugar nenhum. Não adianta colocar a culpa nos outros. A culpa é totalmente sua. Nós somos o reflexo daquilo que nós vivemos dentro da nossa. Que bom que essa igreja me escuta. Eu era essa criança rude, essa menina brava, maloqueira. Aquela menina de perninha rajada, cabelinho ruim e brava. Minha mãe começou a me desenvolver no terreiro. Minha mãe tornou mãe de santo, começou a me desenvolver ali no terreiro. Aos 12 anos de idade, eu já me prostituía para trazer dinheiro para dentro de casa. Mentira. Eu me prostituía por falta de caráter. Nada justifica uma prostituição. Nada justifica a andar por caminhos errados. Não, é por isso que no mesmo livro de Isaías diz: sou eu Deus que apago toda a sua transgressão. É Deus dizendo: sou eu Deus que mudo o seu caráter. Uma menina, garota de programa, alcoólatra, rueira. Me tornei rainha de escola de samba da minha cidade. E nos dias que eu estava mais ou menos bem, eu ia na porta da igreja. Eu esperava um culto de domingo. Eu colocava uns shortinhos curtos, uma mini blusa. Esperava a igreja lotar e eu ia lá na porta. Lá na porta eu ficava tentando seduzir os pastores, zombando das mulheres de Deus. Vou dar um recado para vocês, vou dar uma senha. Tem muita gente que zomba de você servir a Cristo, mas a verdade é ciúmes, porque ninguém tem o brilho de Cristo como nós. Ah não, quando você vê a macumbeira, você vê a prostituta, você vê a mulher de rua dizendo tá velha, tá feia, tá gorda, não leva em consideração, porque você não é nada disso. Você é imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tem uma mulher aqui da minha frente de vestido preto estampado. Hoje o vestido preto vai dar guerra, hein? Até eu vim uniformizada. Fica de pé um pouquinho, minha linda senhora de vestido estampado em preto. Relebaia choi, relebiando se requeni refaz. Eu vejo Deus entrando com passos largos dentro da tua casa. Alabaia chodi que ni rafai e chodi sirra. E Deus está dizendo assim: diga a ela que aonde houve
vergonha, chegará dupla honra. Alai, dequi, atoe. Há momentos em que tu diz: olha, Senhor, eu não aguento mais as palavras que estão sendo lançadas no meu rosto. E Deus diz assim: fica em silêncio, porque sou eu, Deus, que vou responder por você. Eu chego a passos largos dentro da tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a minha mãe percebeu que não tinha mais controle sobre mim, ela ofereceu o meu corpo a um Exu. Esse Exu, o primeiro ritual que ele exigiu na minha vida foi que eu não tivesse nenhum relacionamento sexual. Eu não tinha nenhum relacionamento sexual, mas todas as noites esse Exu vinha deitar comigo na minha cama. Uma casa totalmente atormentada. Nos dias de culto, Deus preparou que eu fosse morar próximo de uma igreja. Nos dias de culto eu colocava shortinhos curtos, colocava uma blusa escandalosa, e eu ia lá na porta da igreja zombar dos crentes. Não, porque quem não tem Jesus não tem serviço. Você fala: pastor, você fazer o que lá? Não tinha serviço. Eu ia lá seminua e ficava esperando passar pastores, homens evangélicos, e tentava seduzir aquelas pessoas que se achavam super, mega, master crente. Porque tem alguns que acham que é quase a quarta pessoa da Trindade. As quarta pessoa da Trindade, eles desviavam a porta para não encarar eu seminua na porta da igreja. Mas tinha uma menina de 6 anos que todas as vezes que ela olhava para mim e me via seminua na porta daquela igreja, ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. A primeira coisa que eu entendo, que para ganhar almas você não precisa ir para a África, você não precisa ir para a Bolívia, você não precisa ir para os Estados Unidos. Você pode ganhar a alma do seu vizinho com uma palavra simples, apenas dizendo: ah, se tu soubesse como Jesus te ama. Se eu fosse você, eu aplaudia esse Deus que derrama amor incondicional a cada um de nós. O amor de Deus nos constrange, porque é um amor incondicional. Você pode ficar de pé um pouquinho, minha linda? Ó, isso, não, aquela, isso. Relebai, reliachoi, redeie kobe anaia sudes. Ah, se tu pudesse ver o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem se agradado de caia chou de sirra, da posição em que tu tem tomado. Não, porque às vezes nós questionamos as dores que nós enfrentamos, as dores do abandono, as dores da traição, da perda, mas mesmo assim você resistiu a esse processo e está na casa para adorar ao Rei Todo-Poderoso. Alando caia chou e relide faia sou. O Senhor diz assim: eu ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Eu vim para trazer equilíbrio e trazer determinação para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou com dificuldade de medo de derrubar esse copo, vocês sabem, né? Terrível. Deus é bom. Vamos mudar de lado, tá bom? Porque esse braço meu aqui deu um problema. Enquanto as pessoas fugiam daquela garota de aparência feia, aquela menina pregava um evangelho simples. Não, você que vai pregar, você que vai evangelizar, você não precisa fazer curso de teologia. Você não precisa ficar horas engolindo a Bíblia, dizendo: ai não, eu não prego porque eu não sei as hermenêuticas, eu não sei escatologia. Não, você sabe que Deus ama, você sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é suficiente para transformar a vida de um pecador. Não tenha medo de falar aquilo que é suficiente, pois a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nenhum de nós viéssemos perecer, mas pelo contrário, temos vida eterna. Ô, minha linda de blusa branca, perto de uma negra top de azul. Fica de pé, isso. Não, a pessoa quando sabe que é linda, ela nem olha para trás, ela diz: eu... É complicado isso. Relibiando de face.
Hoje o espírito de depressão está caindo por terra. Porque o que você sabe fazer é só chorar e olhar as dores do passado. E Deus diz assim: eu vim para curar teu coração nessa noite. Eu vim para derramar um bálsamo de mirra na sua história. Só você sabe o esforço que foi para chegar até aqui. Só você sabe as dores emocionais que você enfrentou para chegar aqui no dia de hoje. Mas Deus declara: o espírito de depressão está indo embora, diz o Senhor. Seguimos aquela vida ruim, seguimos aquela vida de terreiro, de macumba, de feitiçaria. A minha mãe, uma certa feita, os meus tios chegaram em casa e disseram para mim assim: Sandra, você fica aí que depois de 7 dias sua avó vai levar você para Santos. Quando eu chego em Santos, minha mãe foi para Santos, e quando eu chego em Santos para buscar minha mãe, a minha mãe está com o corpo retalhado de navalha, está com a cabeça rapada, com escrita do Exu dela na cabeça. E eu vejo aquelas pessoas que estão ali com o nome de cavalo, eles estavam pegando galinha viva no chão e rasgando a galinha e bebendo sangue. Eu vi alguns escarrarem no chão, e aqueles que estavam possuídos de demônio lamber o próprio escarro. Uma das coisas que eu acho em tudo que eu vou pregar aqui, uma das coisas que eu admiro é que lá no terreiro nós somos chamados de cavalo. Quando chegamos na casa do Senhor, nós somos chamados de filho. Ah, que coisa linda! Porque eu já entendo, o cavalo carrega fardo pesado, mas o Deus que nós servimos, Ele fala: dá esse fardo pesado, porque eu vou te chamar de filho e vou te dar um fardo que é leve. Aí o fardo que você está carregando é leve, é leve, é leve. Fica de pé, príncipe. Relebando aqui a choi, relebando decide quei e chou de faz. Se eu fosse dar um nome para a tua história, eu daria o nome superação. Radabando cai, olibiou de si de faia surre. Porque só tu sabe as guerras que tu enfrentou, só tu sabe os processos que você está vivendo. A dia choube de que ramando faz. Mas o Eterno, com toda a clareza, Ele diz: diga a Ele que eu sou dono de pequenas empresas. Eu vejo Deus mexendo na tua empresa hoje. Cada vai a terra, relebando a coube, assim de baixa. O diabo achou que você ia passar vergonha, mas Deus diz assim: eu cuido da tua empresa, porque eu sou dono de pequenas empresas, e das pequenas empresas eu faço os grandes negócios, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você consegue dar glória aí? Oh, aleluias. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é bom demais. Naquela vida ruim, eu lembro a minha mãe passando por esse rito ali no candomblé, e eu às vezes fico chocada por alguns, não estou dizendo que aqui tem, estou pregando a palavra. Às vezes eu fico chocada por alguns níveis de cristão que existe do nosso meio, porque eu vejo cristão sair da igreja por tão pouca coisa. Eu vejo cristãos sair da igreja porque eu não tenho vestido preto para ir hoje. Ah não, eu não vou porque imagine usar lenço dessa cor de cana, de dourado, nem sei que cor é essa. Ah, eu não vou. Ei querido, você está perdendo de participar da mesa do Senhor. Ei, larga a mão de ser crente fraco, que porque qualquer coisinha você desiste, por qualquer coisinha você para. Não, se é para colocar encharpe lilás eu vou, se é para colocar a cor de burro quando foge eu vou. O importante é que eu quero estar sentado na mesa para adorar ao Senhor. Às vezes a gente perde
as oportunidades, por frescura. Uma vez a minha líder inventou de fazer uniforme marrom. Pensa eu de marrom. Vocês estão vendo eu de preto aqui porque é milagre. Eu gosto de cor bem acesa, eu gosto de laranja, amarelo. O dia que a líder falou é marrom, todo mundo olhou para mim assim como quem disse: a Sandra vai fazer bico, imagine. Enfiei umas pedrinhas prata aqui. Falei: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não vou perder minha benção por causa de cor. Eu vou. Não perca a sua benção por causa de bobeira, não. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas nosso Deus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Cresci por várias vezes indo na porta daquela igreja, por várias vezes ouvindo aquela menina de 6 anos dizendo: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Só para você não perder a minha pregação, dá uma batidinha no ombro do teu irmão e diga: Jesus, Ele te ama. Só para não perder. Enquanto essa menina falava isso, um dia ela chega na porta da minha casa. Eu já expliquei que eu morava perto da igreja. Ela chega na porta da minha casa e com um sorriso lindo, eu toda endemoniada, toda arrebentada pelo inimigo. Eu era feia, gente, toda arrebentada pelo inimigo. Aquela menina chega e fala para mim: vai ter um culto na minha igreja, culto das crianças. E o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para o meu pastor que a minha visita é a Sandrão. Meu Deus, se eu fosse crente eu dizia: o sangue de Jesus te repreenda. Eu olhei para aquela menina, minha perna tremeu, porque eu conhecia a igreja pentecostal pela televisão. Eu fazia 1 litro de caipirinha, aqueles que eu tinha uma garrafa de tubaína cortada ao meio. Eu fazia uma caipirinha com gelo e minha mãe sentava, cruzava a perna e vamos assistir o culto. Ali nós ficávamos assistindo o culto, vendo pessoa caindo endemoniada, e o pastor dizendo: qual é seu nome? De onde você veio? E nós tomando pinga e escutando aquilo. E eu falei assim: eu vou lá na igreja dela, vou começar a rolar lá, vou começar a perguntar o nome, vai saber que dia que eu vou sair de lá. Não vou não. Fiquei olhando para ela com uma cara de quem não quer nada. E eu falei para ela: vamos fazer um combinado nós duas, eu e você. Ela falou o quê? Eu só vou na sua igreja o dia que você aceitar ir na minha. Aquela menina sorriu para mim com um sorriso tão lindo, e ela disse para mim assim: eu vou pedir para o meu pastor, se ela deixar eu vou, se o meu pastor deixar eu vou. Eu descansei. Falei: imagina, o pastor dela sabe quem eu sou, alcoólatra, macumbeira, prostituta, toda torta, e ela vai pedir para o pastor. Imagina, eu estou em paz. Quando deu 7 dias, aquela menina chega linda, porque filho de crente é top. Filho de crente não anda com o nariz escorrendo, não anda com medo, não. Filho de crente é da chique. Não, você já prestou atenção? As meninas chegam com uns vestidos, com uma sapatilha, que eu falo: meu Deus, o dia que eu tiver o tênis que acende e apaga, eu vou pregar todo dia com esse tênis, porque eu acho muito lindo isso. Filho de crente é chique. Eu tenho um trauma, o tênis que acende e apaga. Não, acho que deve ter um adulto, né, filho? Eu quero pregar com ele um dia, acendendo e apagando aqui. Aquela menina chega depois de 7 dias, linda, com Bíblia na mão, e ela bate palma. Eu vou atender. Ela diz assim: noite de sexta-feira. Para noite de sexta-feira, quem é do candomblé, nós chamamos não, eu chamava, sangue de Jesus tem poder, chamava-se como sexta-feira maior. É os dias onde os demônios têm mais autoridade para trabalhar. É os dias onde os espíritos do mal atuam, na noite de sexta-feira. Olha como nós somos privilegiados. O nosso Deus é tão forte que Ele não precisa de sexta, de segunda, de terça, de quarta. Ele trabalha o dia, a hora que Ele quer. Não, nosso Deus, Ele não precisa de dia de semana para fazer que a glória dEle seja derramada. Não, Ele trabalha o dia, a hora que Ele quiser. Redebaia súbia. Você fica de pé, princesa. Redebaia chodi, relidecia que ni refaz.
Eu vejo Deus te abraçando. Deus conhece sua estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Porque há momentos que tu diz: Senhor, por que eu estou passando por esse vale? E o Eterno diz: eu sei o que eu estou fazendo. O sistema nervoso pegou, a pressão subiu, mas Deus está dizendo assim: olha, sou eu Deus que te curo nessa noite. A terra vai acirra. Eu te dou saúde para que tu possa testificar e dizer: eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. Descansa, nesse vale você não está sozinho. O Deus poderoso, Ele está contigo. Aquela menina chega em casa com a Bíblia na mão e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Eu tenho um decreto aí: quem obedece o pastor não anda sozinho. Deus anda com ele. Não tem hora que a gente fala: eu não sei porque as coisas estão dando errada. É porque você não obedece o pastor, não obedece a sua liderança. Mas a partir do momento que você começar a obedecer a liderança do seu pastor, Deus vai andar com você. Eu olhei para ela, dei uma risadinha e falei, pensei comigo, né? Falei: aonde eu vou, Deus nem entra. Falei: eu quero ver essa menina voltar tão cheia de demônio, que eu quero ver o círculo de oração jejuar uns 30 dias para libertar ela. E fui contente com ela. Peguei as guias dos patuás. Minha mãe também pegou os apetrechos dela como mãe de santo, e nós fomos para aquele terreiro. Quando chegamos ali no terreiro, aquela menina, eu coloquei ela no primeiro banco. Existia uma cortina, eu coloquei ela no primeiro banco. Entramos, fomos trocar de roupa, começamos a bater tabaco, abriu a cortina. Aquela menina estava de joelhos. Quando ela escuta o barulho da cortina, ela sai da posição de joelho e senta. Nós começamos a bater tabaco e riscar o ponto com pólvora. A mãe maior, que era acima da minha mãe, já estava vestida com a roupa do seu guia. Minha mãe já estava, eu já estava, e os demais que ali iriam receber os Exu. Aquela menina está com a Bíblia no colo, olhando fixamente para mim. A mãe maior diz assim: risca o ponto. Riscamos o ponto uma vez, nada. Batemos o tabaco, chamamos um ponto. Riscamos a segunda vez, nada. Riscamos a terceira vez, nada. Aquela mãe de terreiro, ela olha para aquela menina e ela diz: quem trouxe essa menina? Quem é ela? Eu disse: fui eu. Então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, sobre a tua casa não chega mandinga, sobre a tua casa não chega feitiçaria, sobre a tua casa não chega palavra de maldição, porque o que está na sua vida é maior, é maior, é maior. Nosso Deus, Ele é maior. Vamos gritar bem forte para o inferno ouvir. Eu digo: o nosso Deus, e você diz: é maior. O nosso Deus. Oh, celebra Jesus, aplaude mais forte. Celebra Jesus, da glória, da aleluia. Jesus, que decreto é esse que está sendo derramado aqui? Que decreto é esse que está sendo derramado nessa casa?
O Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que faz, aquele que tem, abaixou, Ele já escolheu essa casa, Ele escolheu esse lugar. Oh, Ele vai, a terra, Ele chove daqui, rabando Ele me achei, a dácia. Você que é batizado com o Espírito Santo, você já tem a oportunidade de mover, de chamar a existência, a presença do Deus Todo-Poderoso nessa casa. Aquela menina, ela está sentada. Naquele dia, nenhum demônio desceu ali. Sabe o que eu acho interessante? Que a mãe de santo falou: leva ela embora, tira ela daqui, a mãe maior. Eu tirei ela daquele lugar, e no caminho para casa, em nenhum momento ela perguntou o que aconteceu. Ela foi para cá comigo, sorrindo, conversando, e ela disse assim: Sandrão, eu vim na sua igreja, você vai agora na minha? Eu aprendi muito com essa menina. O verdadeiro cristão, ele não quer saber do que está acontecendo. Ele sabe que tem um Deus maior, que em todo momento vai trabalhar em favor dele. Não. Se você vai pedir oração para alguém, alguém começa a perguntar: mas por quê? O que aconteceu? Para. Não é um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão não quer saber a sua história. O verdadeiro cristão não quer saber seu currículo. Ele apenas ora e sabe que Deus vai trazer resposta. Eu fui naquela igreja, Assembleia de Deus Madureira. Eu fui. Eu não entreguei a minha vida para Jesus aquele dia. Eu não entreguei. Ouvi a palavra. Eu lembro da palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Chorei mesmo. Mas eu não entreguei minha vida para Jesus. Eu lembro que na hora do apelo ela dizia para mim: entrega a sua vida para Jesus, Sandrão, entrega. E eu firme ali: não posso. Ali eu lembrava de todo o protocolo que eu estava fazendo do terreiro, da minha vivência ali no centro da Macumba. Eu dizia: não, eu não posso. Eu fui embora. Eu gosto de contar que eu não aceitei a Jesus, ou não entreguei a minha vida aquele dia, porque para você não desanimar. Porque às vezes você convida, fulano vem, e nunca aceita Jesus. Você fala: meu Deus, né? Mas não desanima não. Olha eu aqui. Eu demorei mais de 10 anos para vir para a igreja, para vir para Cristo. Porque na igreja eu ia todo dia na porta, né? Eu demorei um bom tempo para vir para Cristo. A minha vida segue ruim. A minha vida segue cheia de perdas, de erros. A minha mãe cada vez mais perdida na bebida, na prostituição. Uma casa que tinha tudo para dar errado. Mas Deus estava olhando para a minha casa. Deus está olhando para a sua casa. Ei, talvez você está ouvindo essa pregação, a lágrima quer descer do olho, e você está dizendo: minha casa tem tudo para dar errado. Não, é mentira do diabo. Deus está com os olhos focados na tua casa. A sua casa vai dar certo sim. A sua casa é projeto de Deus sim. Minha mãe fica doente. A minha mãe, ela acorda com um caroço do tamanho de um ovo de codorna. Eu preguei sobre fé ontem, hoje eu quero pôr. Minha mãe, ela acorda com um caroço do tamanho de um ovo de codorna do lado da sua orelha direita. Por conta desse caroço, ela perde todos os movimentos do lado esquerdo. A princípio nós achamos que era um derrame, mas quando fomos ao médico, o médico disse: olha, a suspeita é um nódulo. Nós não sabemos se é benigno ou maligno, mas teremos que operar. Se remover o nódulo, eu não posso garantir nada que ela vai viver na cirurgia. E se não mexer, eu também não posso garantir nada. Vocês vão ter um tempo para pensar. Nesse tempo para pensar, a minha mãe está em casa. Eu estou na fila de receber, não sei se aqui em Mogi tem, a fila do SOS, Serviço de Obras Sociais.
Eu estou ali para receber a minha cesta básica. Quando eu pego a cesta básica, que eu vou para pegar circular para ir embora para minha casa, o pastor para o carro e ele diz: ô dona Sandra, a senhora quer que eu leve a cesta da senhora na sua casa? Deixando claro que eu morava próximo da igreja. Eu falei: eu quero, pastor. Ele colocou a cesta e foi embora. E eu falei: mas esses crentes são tudo louco mesmo, né? Se ele está indo em casa levando a cesta básica, por que ele já não leva eu? Mas eu entendi que quem serve a Deus não coloca qualquer um dentro de casa. Ei, comece a partir de hoje a selecionar sua amizade. Não é porque é bonitinho, não é porque é simpático, não é porque tem dinheiro, não. Seleciona as suas amizades. Ah, Deus faz morada dentro da tua casa. Quero dar uma dica para os maridão aqui. Essa mulher está falando: eu não estou gostando dessa mulher, você dando carona para ela. Corta, porque Deus já está dando um toque. Seleciona quem você coloca dentro da sua casa. É simples. Alabai açoe, elebai chode que ni refaz. Você pode ficar de pé um pouco, minha linda? Elei chode, elebai. Não, você. Deus tem uma palavra para você, mas eu estou. Elebai chode, alabando que ni refaz. Enquanto eu estou pregando, eu vou tentar segurar um pouco o microfone. Eu estou com. Diz que é ler, né? Que aqui está doendo. Relibiando shei que dirra, relidefobia de sirra. Eu cuido de ti. Deus está dizendo: porque está inquieta a tua alma, sendo que eu, o próprio Deus, já te dei a garantia de que eu cuido de ti. Alabando de si redeia soube a de que fácia. Tu não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque já basta o dia, cada dia o seu mal. O Eterno me trouxe aqui para dizer: diga a ela, o céu está te sustentando, Ele cuida de ti. Você pode ficar de pé? Elebaia choui, alabai terra dai que subia, elideceia coubia ni refaz. Enquanto eu prego, eu tenho olhado para ti e o Eterno diz assim: dá um abraço. Eu falei: Deus, eu estou pingando. E Deus falou assim: o abraço cura, o abraço tira dores, o abraço acalenta. Alabando ou destirra de que refaça. O abraço demonstra carinho. Ah, como você gostaria de ser abraçada. Tu diz assim: Senhor, faz tanto tempo que eu não recebo um abraço de verdade. Porque até mesmo quando você está cercado de pessoas, você se sente sozinha, se sente isolada. Mas hoje o próprio Deus veio para te abraçar e dizer assim: se sinta amada, diz o Senhor. Eu posso ficar um pouco aqui? Elebai chode, elebai chode sirra. Você pode ficar de pé, minha linda? Elebai que nirra solde, elia chomaia subia. Abaixa só um pouquinho para mim. Daqui ficou, parece que, sei lá, é a idade, coisa de velho, tenha paciência. Relibiando ou de que nirrefobia, eli defaz. Quando eu olho para você, tem um nome: decepção. O Deus Todo-Poderoso, Ele não decepciona ninguém. Ele veio para tirar essa mágoa. Não importa quem errou, o que importa é que Deus está convidando você para liberar perdão nessa noite. Porque enquanto você perdoa, Ele vai abrindo caminho para você passar. A deica sube a neia soe. Parece que as coisas estão dando tudo para trás, e você olha e diz: eles falharam, eles erraram, e eu que estou perdendo. Deus diz assim: libera perdão nessa noite, porque eu quero fazer uma virada na tua vida, diz o Senhor. Aplauda o Eterno aí. Deus é bom. A minha mãe, ela começa a ter dificuldades. Eu vou pôr escondidinho aqui,
Só para você levar de novo. Eu não sei nem quem levou, isso que é o pior. Tá aqui, ó, escondido. Se eu esquecer, a minha mãe começou a andar com o lado sem forças no movimento, mas para segurar a pinga ela tinha. Bebia direto. Estou eu com a cesta. O pastor leva a cesta e eu vou consolar a minha mágoa. Aonde pinguço consola a mágoa? Eu vou no bar. Você já percebeu que o pinguço é mais fiel do que nós? Ele apanha no bar, ele toma xingo no bar e vive no bar, né? A gente crente já olhou feio pra gente já quer mudar de igreja, já quer mudar de ministério. Eu ia lá naquele bar que já não suportava mais eu. Cheguei ali no bar, estava bebendo. Antes de eu ir pro bar, eu encontrei com uma mulher cristã. E eu falei para a mulher cristã assim: ai, a notícia que o médico deu, que a minha mãe é uma possibilidade de estar com câncer na cabeça. Eu conheci uma menina que disse para mim que Deus me ama. Se Deus me ama realmente, se Ele curar minha mãe, toda arrebentada e fazendo troca, se Deus curar a minha mãe, eu vou ser cristã e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Aquela mulher que tem experiência no Evangelho, ela olha para uma prostituta, para uma alcoólatra, e ela diz: você, Deus não precisa de tranqueira. Hoje eu louvo a Deus porque eu sei que Ele é especialista em pegar as coisas que não prestam e fazer coisas valorosas. Eis aqui um vaso de barro com tesouros escondidos dentro. Para aquela mulher eu era um lixo, mas para Deus Ele falava: aguenta firme que eu vou fazer você um luxo. Coisa boa. Eu entro no bar beber minha pinga, estou lá bebendo minha pinga e estou ali. Deus não precisa de tranqueira. Aquilo me irritou. Eu falei: não, é desaforo Deus não me querer. Me irritou. Bêbada do jeito que eu estava, entrei no banheiro. E eu falei para Deus assim: Deus, o Senhor vai ter que me querer. Às vezes a gente não entende, porque algumas palavras vêm duras para nós. Talvez se essa menina falasse para mim: ô minha querida, nós vamos orar por você, Deus vai curar sua mãe. Eu estava às vezes até hoje na bagaceira, né? Mas a hora que ela falou: Deus não quer tranqueira, eu falei: não, Ele vai ter, Ele vai querer. Eu quero espregar, não, Ele vai ter. Não, você conhece a raça, né? Eu falei: Ele vai ter. Eu entrei no banheiro, ali eu chorei e falei para Deus: eu preciso que o Senhor me queira. Tem uma promessa que o Senhor me ama. E eu vou embora para minha casa. Quando eu chego em casa, a minha mãe está deitada. Acho que deu. A minha mãe está deitada. Ela diz assim para mim: filha, o pastor veio aqui trazer a cesta. Ela sabia que era a cesta do SOS. O pastor veio aqui trazer a cesta. Eu falei: é, mãe. Ela falou: filha, você não quer dar a sua cesta para o pastor? Eu falei: nós. Foi o pobre, nós. Falei: nós, mãe. Ela falou: é, filha, não sei se você já viu esse pastor. Eu falei: esse pastor, quando os filhos vão para a escola, os filhos pedem benção pai, benção mãe. Quando ele vai sair com a esposa, ele abre a porta do carro para a esposa entrar. Sabe o que a mãe estava dizendo? Eu nunca vivi isso. O que eu tinha em casa era um homem grosso que batia em mim, que fazia cocô na panela, que jogava, que fazia xixi na jarra. Agora eu estou olhando um pastor que está tratando com tanto amor a sua família. Ô querido, prega o evangelho, mas só se for preciso, use palavras. As suas ações valem muito mais do que uma boa pregação. Não adianta você chegar aqui, sapatear, falar em línguas, expulsar demônio, e na sua casa você ser um grosso, você ser um marido que não escuta a sua esposa. Não adianta nada disso. Aquele que é crente, ele é uma benção aqui, é uma benção ao quadrado dentro da sua casa. Eu sei que algumas mulheres deram uma risadinha até procurar no marido. Mas você também, mulher, tem que ser fina. Você é rainha. Você não é uma plebeia. Para com esse negócio de dormir com a dentadura no copo. Para com esse negócio de dormir com a camiseta da igreja,
calça de moletom, não. Se você quer ser bem tratada, seja rainha, em todo tempo esteja linda, tenha cheirosa. Não faz só escova em dia de culto de festa, não. Numa segunda-feira faz uma escova bonita, coloca tudo aquilo que aperta, põe uma roupa chique. Quando o maridão chegar, fala: o que aconteceu? É para você, meu amor. É simples assim. É uma via de mão dupla. Ele é educado, gentil, e você é a princesa. É que às vezes a gente está tão correndo com filho, com mãe, com tudo, e não deixa o abençoado ser cavaleiro. Hoje, quando terminar o culto, você fica na porta do carro, espera ele abrir. Fica ali, ó, toda linda, segurando a carteira. Se ele for embora com o carro, fala: opa, esqueci, ele vai voltar a buscar você. Então hoje, marido, fica esperto, hein? A hora que terminar o culto, você já abre a porta, espera entrar. Nos primeiros dias a gente fica meio com vergonha, mas depois acostuma. Só o primeiro dia. A minha mãe estava contando de um relacionamento sarado. Esse pastor nunca tinha pregado para nós. Ele nunca tinha falado de Cristo para nós, mas minha mãe estava vendo um relacionamento familiar. Ele falou: eu nunca vi nessa casa, filha, um grito. Para com esse negócio de ficar gritando que os vizinhos estão vendo, viu? Não aguento mais esse menino, não vejo a hora que acabe, que volte logo às aulas. Os vizinhos estão vendo? Eu não vejo um grito dentro dessa casa, filha. Minha mãe começou a relatar. E aí eu falei: tá bom, mãe, então eu vou levar a cesta. Peguei a cesta e fui levar para o pastor. Bati palma. Quando eu bati palma, o pastor veio ao meu encontro e ele disse assim: Deus já tinha dito que você viria. Ele entra, pega a cesta, me coloca para dentro, chama seus filhos, chama a esposa, e ele fala: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Eu dobro meus joelhos, e ele fala assim: eu lembro disso. Eu sei que deve ter sido mais cumprida a oração, mas eu lembro disso. O Senhor está aqui, a sua filha, que fez uma oração naquele banheiro. Eu comecei a chorar, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Talvez você pergunte assim: como? Tem crente que precisa passar por regressão, por não sei do que, das quantas. Eu não passei por nada. Eu saí de dentro daquela igreja. Eu saí crente. Eu saí dali, eu cheguei em casa. Eu tinha cheiro de pinga. A minha casa era uma casa de 2 cômodos, 7 casas num quintal só. 2 cômodos com banheiro comunitário para todas as famílias. E ainda esse banheiro era tão comunitário que os itinerantes, ou para quem não sabe, os mendigos, usavam o banheiro junto com a gente. Era uma casa horrível. Caía aquelas goteiras pretas na roupa, mas não tinha cloro que tirasse. Apesar que a gente não lavava a roupa, não. Era roupa ganha, aí ficava ruim, apodrecia, jogava e pegava outra roupa ganha. E assim ia vivendo. Eu chego em casa diferente. A minha mãe olha e fala: o que aconteceu, filha? Torta. O que aconteceu? Eu falei: mãe, o pastor orou por mim, eu senti um fogo dentro de mim. Comecei a falar um negócio diferente. Ai, mãe, eu estou tão leve. Ela falou: você não vai inventar de ser crente, né? Eu falei: já sou. Essa parte já está garantida, mãe. E já comecei a ir para a igreja. Eu ia para a igreja de shortinho bem curto e mini blusa. Eu sentava no meio do círculo de oração. Eu não entendia que tinha círculo de oração para cantar. Eu não entendia isso. Eu queria sentar na cara do púlpito, que eu queria ouvir tudo. Então eu sentava com aquele shortinho bem curto, com aquela blusa bem curta. E já tinha as irmãs que eram fã minha, que já sentavam perto de mim. Aquelas dos coques que saíam, sabe, já dava um jeitinho de ajeitar com a saia dela nas minhas pernas. Só que eu não entendia, né? Só que nunca ninguém me maltratou dentro daquela igreja. Nunca ninguém olhou torto para mim. Você precisa aprender a incluir as pessoas. Porque eu ia daquele jeito, porque é o que eu tinha. Eu não tinha uma saia boa, eu não tinha uma blusa. Não, eu vim da rua. Eu era pobre, miserável, nu. Então as irmãs, enquanto elas não perceberam, elas tentavam se ajeitar, colocando eu no meio e me aceitando ali. Mas quando elas perceberam, elas começaram já a trazer roupa para mim. Falar: eu trouxe um presentinho para você. Quando elas viram, já estava toda arrumadinha na igreja, toda bonitinha. As irmãs me abraçaram. Minha mãe, ela me substituiu. Ela ia torta na porta da igreja e ela esperava. Quando eu escuto esse hino, eu lembro. Ela esperava as irmãs levantar. Quando dava a nota,
que ia cantar segura das mãos de Deus, ela falava, não, canta aquele hino. Não, quando ia cantar qualquer hino, ela falava, não, canta aquele hino, segura na mão de Deus, bêbada. Eu já tive que dar para o pastor, só canta esse segura da mão de Deus, para mim não atrapalha mais. Minha mãe sempre estava ali bêbada. Quando minha mãe não estava ali na porta, era motivo de preocupação, porque daí algumas pessoas vinham falar para mim, sua mãe está bêbada lá na praça, ela está jogada no chão, homem já abusou dela, cachorro já lambeu, está horrível lá. Aí eu largava o culto e ia buscar minha mãe, levava minha mãe para casa, dava banho, colocava ela na cama, porque a Bíblia que eu aprendi, ele diz, honra o seu pai e a sua mãe. A palavra que eu aprendi não é honrar o pai e a mãe cheiroso, o pai e a mãe rico. A palavra que eu aprendi é, independente do que eles sejam, honre o seu pai e a sua mãe. Eu honrei a minha. A minha mãe começou a dar trabalho com menos de 15 dias. O pastor me colocou na praça para contar testemunho. Sou do tempo de culto ar livre. O pastor me colocou na praça para contar meu testemunho. Eu contei a transformação de vir para Cristo. E o pastor sabia que o que me incomodava era minha mãe, torta, alcoólatra. O pastor falou assim, ó filha, tal dia nós vamos fazer um culto lá na sua casa. Eu falei, ok, vou pedir para minha mãe. Pedi para minha mãe falou, está fechado. Minha mãe resistiu, mas depois ela aceitou. No dia do culto ela vem vindo torta com a garrafa de pinga. Eu falei, mãe do céu, a senhora não tem noção. Vem vindo um povo crente que é chique, mãe. Umas mulheres que cheiram os perfumes, tudo diferente. Eu falei, a senhora vai ficar bêbada cheirando pinga? Ela questionou. Ela disse assim para mim, não vou beber agora. Com litro de pinga na mão, lacrado dentro de um saco de papel. Mas depois que acabar o culto eu bebo. Pegou aquele litro de pinga, colocou atrás do botijão de gás. Alguns irmãos chegaram em casa. Foi aquele culto glorioso. E depois daquele culto, eles foram embora. E minha mãe falou, graças a Deus que eles foram embora. Eu não vi a hora de tomar a minha pinguinha. Quando ela foi atrás do botijão de gás pegar o litro de pinga, do jeito que ela colocou, dentro do saco de papel lacrado, o litro de pinga estava totalmente vazio. A minha mãe começou a chorar e ela disse, Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ei, a primeira mensagem que eu deixo aqui, lá na sua casa você não vai precisar ficar falando muito não. Os sinais e maravilhas vão alcançar. E aí vão perguntar, quem é esse Deus que você serve? Com todo respeito e reverência, porque Deus falou para mim assim, a patente dele é grande. Então com todo respeito e reverência, o senhor poderia ficar de pé? Relibiando, relidessou, deli refaz. O Eterno já disse, você está falando com um dos meus príncipes. E eu falei, amém, Senhor. Halabai achode que ni refaz. Hoje o Deus Todo-Poderoso, Ele veio dizer, lamando caia sorre, não se preocupe com as documentações, eu Deus já estou assinando. Alabando de que ranaia soe, eu entro como juiz nessa causa. Alaia chubisirra, disseram não vai dar, não tem por onde, mas Deus diz, eu já carimbei cada folha, coloquei a rúbrica e é vitória. Eu assino os documentos nessa noite. Aplauda Jesus aí. Você pode dar glória enquanto eu bebo um golinho de água? Ai, obrigado. Não sei quem fez a troca, mas muito obrigado. Enquanto a minha mãe aceita Jesus, eu não sei orar, eu tenho 30, 40 dias de evangelho. Eu via os crentes orando e falando beneplácito, do benevolente. Eu falei, eu não sei falar essa palavra, é difícil aí. Eu falei, mãe, ó, tá tudo certo, a senhora aceitou Jesus, amanhã cedo eu chamo o pastor e ele ora para a senhora, porque ele vai saber falar esses nomes aí, né? Eu não sei, mas tá, ó, não desiste, dorme crente. A minha mãe vai dormir,
vai dormir? Fica de pé, senhor de blusa de gravata amarela. A minha mãe vai dormir? E de noite vem um movimento na janela de casa. E eu achava que o vidro estava aberto. Eu levantei várias vezes para ver o vidro e estava fechado. Eu tenho que parar esse parênteses aqui, porque Deus fala assim: diga para ele que é eu que estou guardando ele nessa estrada. Alabai choldi kenira reside récia. Há momentos que o vento bate forte e tu diz: será que eu vou voltar vivo? E Deus está dizendo: é eu quem tenho te guardado nessa estrada. Tu não andas sozinho, o próprio Deus, Ele tem andado contigo, diz o Senhor. Oh, aleluia. Os ventos, mas a gente não está sozinho. Nos ventos Deus também está com a gente. A minha mãe está dormindo, eu acordo com aquele mover. Eu falo cortina, mas era lençol velho, né? Aquele mover da cortina. E eu falo: está aberto e está fechado. 3 vezes acontece isso. Na terceira vez eu entendo que Deus está me chamando para orar. Quando Deus te acordar de madrugada, não é para comer bolacha negresco, que é a minha preferida. Não é para ligar o sinal da Wi-Fi. Não, é para orar. Deus quer falar com você. Eu vou orar. Eu estou orando e Deus fala para mim: filha, você já viu um milagre? E eu falei: Deus, eu nunca vi milagre. Eu não entendia que o maior milagre é o milagre da salvação. Você pode ficar de pé. Redia soe relide fobia de me repassa. Muitas vezes Deus está dizendo que é um milagre que não está alabando, deixirra, ele decaia soe. Porque tu sabe decaia subia nessa a tua história. Alia choubia decaia sou derrícia. Não se preocupe, porque Deus não faz nada pela metade. Tudo que Ele tem a fazer, Ele faz por completo. Enquanto você chora na casa, Deus está salvando a sua família. Enquanto você chora no altar, Deus está visitando decaia subia a sua família. O maior milagre é o milagre da salvação. Deus falou: você já viu milagre? Eu falei: Deus, eu nunca vi. Deus falou: levanta. Eu estava orando, Deus falou para mim: levanta. Eu levantei, Deus falou: vai lá orar para sua mãe. Minha mãe estava dormindo, eu cheguei perto da minha mãe e a oração foi essa: Pai, cura minha mãe. Não foi mais do que isso. Minha mãe teve uma crise convulsiva. Na crise convulsiva, minha mãe, ela vomita uma bola desse tamanho, contendo gilete, lápis, cigarro, cabelo. Eu saio correndo, chamo meu pastor vem para dentro da minha casa, começa a orar. Minha mãe começa a se contorcer, babar, gosmar, e o meu pastor estoura aquela bola, sai um fedor ali, e o meu pastor fala assim: pode dormir tranquila, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Levanta a sua mão, porque eu quero profetizar. Pode dormir tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Não, essa noite será diferente das outras noites. Pode dormir tranquilo, porque Deus já garantiu que chegou libertação e salvação para dentro da sua casa. Dormi pela manhã, quando a minha mãe acorda andando normal. Aonde está o nódulo? Atrás da orelha dela tinha 15 pontos. Deus curou a minha mãe. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. No ano de 2017 me converti. Minha mãe se converteu. A primeira promessa que Deus fez a mim foi que a minha voz alcançaria multidões. Deus disse: tu és a minha ungida, e a tua voz alcançará multidões. E aí Ele disse para minha mãe: pede o que queres. E a minha mãe disse: eu quero uma casa.
E Deus, como conhece tudo, disse para minha mãe: escolhe a casa. A minha mãe estava saindo umas casas populares lá da minha cidade. Foi a primeira vez que saiu e última também. Casa não saiu mais, saiu apartamento. Minha mãe falou: eu quero uma casa popular. Nós olhando para 2 cômodos, não tinha nada. Casa popular estava de bom tamanho, né? É que a gente fica assim, queria uma casa no condomínio. Nem dinheiro para o condomínio a gente tinha, gente. Né? Eu quero um carro para ficar. Não tirou habilitação, não fez não tirou habilitação, não fez garagem. Para que o carro? Começa do princípio primeiro, né? Não, eu vou comprar um Jaguar para ficar pondo R$10 de álcool. Não. Compra um carro aí e capricha, enche o tanque. Vamos sonhar no limite. Nosso Deus, ele é inteligente. Quando a gente sonha no limite, no nosso limite, não no limite dele, ele dá e nos surpreende ainda. Nessa casa popular não tinha nada. Tinha o terreno. A minha mãe saiu, foi lá no terreno e falou: Deus, eu já quero agradecer pela 8ª casa de porta azul que eu vou morar, que é a casa popular. Não tinha nada. Não podia entrar porque estava cercado para começar as construções. Minha mãe ia lá e prestava gratidão pela casa. Comprou naquela casa de 2 cômodos, ela inventa de comprar uma mesinha retangular e outra quadrada. De dia, a mesinha ficava no chão, de noite eu tinha que colocar em cima do sofá, porque senão não cabia nós dentro da casa. Eu dizia: mãe, por que a senhora comprou essa mesinha? Porque eu vou colocar dentro da minha casa. Você acredita naquilo que Deus falou para você? Irmãos, no dia do sorteio da casa popular, saiu a casa para todo mundo, menos para minha mãe. A primeira pessoa que se levantou contra minha mãe fui eu. Falei: ih, mãe, Deus falhou, hein? Não saiu a casa. Ela falou: Deus pode ter falhado para você, mas a promessa é minha. Eu vou morar na minha casa. A única coisa que dói, eu lembro ela sorrindo, que eu vou ter que levar essa murmuradora comigo. As casas estavam sendo já coordenadas, já estavam feito o sorteio. E a minha mãe firme na promessa: eu vou morar na casa. Fica firme na promessa que Deus falou para você. Pode parecer loucura para o seu marido, para sua irmã, para o seu pai, mas Deus falou com você. No sábado pela manhã, o governador ia lá entregar simbolicamente as chaves da casa popular. Sexta-feira, 2h da tarde, a prefeitura liga do setor de planejamento. Hoje que eu sei que é setor de planejamento. Liga do setor de planejamento e fala: dona Dita, houve desistência e a ganhadora é a senhora. Venha buscar sua chave. Deus deu a nossa casa. Aí aonde você mora, pastora? Hoje eu não moro mais, mas onde nós vamos morar? Na rua principal, na 8ª casa de porta azul. A casa que a minha mãe pediu para Deus. Deus é fiel para cumprir promessa. Você acredita nisso? Deus é fiel para cumprir promessa. Já vou encerrar aqui. No dia da nossa mudança, quando erguemos o sofá, tinha mais ou menos uns 18, umas 18 congregações. De tanto rato. Meu Deus, tinha círculo de oração, tinha mocidade, tinha adolescente, tinha rato do tamanho, tinha até ancião lá, rato do tamanho que você teve que deixar o sofá lá. Pobreza, pobreza, pobreza. 2 mulheres analfabetas. Eu vou para a igreja e Deus está falando: a sua voz vai alcançar nações. Eu tenho um propósito. Você é a águia. Qual é a primeira coisa que eu fiz? Eu fui estudar. Eu não sei qual é o tamanho da promessa que Deus tem para você, mas tem coisas que só você vai fazer. Pastora, eu não vou na faculdade, eu não vou voltar a estudar porque eu sou velho ou porque eu perco o culto. Bom, primeiro que nunca é tarde demais para receber conhecimento. E no culto você nem vem todos os dias, não custa você faltar para estudar. Eu fui estudar. Eu e a minha mãe fomos estudar. Minha mãe fez o curso de auxiliar de enfermagem, eu também fiz. Enquanto ela trabalhou de auxiliar de enfermagem, eu fui continuar os estudos. Eu sou enfermeira formada, sou assistente social e agora eu estou terminando gestão pública. Uma prostituta, garota de programa, macumbeira, vulnerável, com 2 diplomas indo para o 3º. A sua história é mudada a partir do momento que você quer. O tema é a mulher determinada. Eu determinei
Deus vai mudar a minha vida. Tem que começar por mim. Ei, se você é determinado, não pensa que só oração vai resolver, não. Você tem que ter propósito e tem que ter foco para que Deus venha cumprir aquilo que Ele tem a fazer. Trabalhei no Poder Executivo durante 22 anos. No ano de 2017, eu estou no culto, e embora eu seja toda importada, mas eu não sou muito, falar que eu sou ruim não vou falar, tá bom, eu não canto. Vai ficar explicando, não vai adiantar mesmo. Né? Eu não canto. E a minha mãe, eu estou orando no culto da virada, minha mãe vem, coloca a mão no meu ombro, e ela diz assim: Deus está pedindo para você um louvor. Eu falei: não tá, mãe. Ela falou: tá, filha. Eu falei: mas Deus... Eu fiquei pensando, né? Eu estava pensando em cantar o Homenzinho Torto. Eu falei: não sei. Eu não sei. Quando eu levantei, eu cantei um hino que diz assim: se esse é o preço que eu tenho que pagar. Não precisa nem se preocupar em acompanhar, que eu não sei cantar, filho. Pode me provar para eu ser aprovado, se quiser levar tudo o que tenho. Quando eu terminei de falar isso, o profeta levantou e falou: eu posso? A minha perna tremeu, e eu disse para Deus assim: se for para o teu nome ser honrado, pode. Ano de 2017, se eu não estivesse nesse altar hoje, eu diria foi o pior ano da minha vida. Mas como Deus já tinha colocado espírito de determinação, e quando Deus coloca espírito de determinação em alguém, a pessoa não para no meio do caminho. Ela não desiste diante das perdas. Não. Você pode até ficar um pouco deprimido, um pouco triste, mas você fala: se Cristo está comigo, eu vou até o final. Eu não vou parar, porque eu já determinei. O meu alvo é o céu, e o céu ninguém vai roubar de mim. Pode roubar casa, pode roubar dinheiro, pode roubar marido, mas o céu, esse ninguém rouba de mim. O ano de 2017 foi um ano de grandes perdas. Grandes perdas. Não vai dar tempo de eu falar todas, mas a maior perda minha, eu sou filha única, né? Vocês viram que eu não falei em momento nenhum de irmão. Sou filha única, eu perco minha mãe. A minha mãe, eu chego em casa, sabe quando o vento está tão forte que você não sabe nem se você come, se você chora? Eu naquele vento forte, eu chego em casa, minha mãe com um sorriso lindo, ela diz assim: filha, eu tenho uma notícia para dar para você. Eu falei: qual, mãe? Eu vou morrer. Eu falei: mãe, eu estou numa prova ao quadrado, não dá para a senhora deixar para daqui uns 10 anos? Ela falou: filha, Deus falou para mim que eu vou morrer. Eu chorei. Quando ela quis explicar, eu não quis ouvir. Passados alguns dias, minha mãe fica muito doente, eu levo ela para o hospital. E quando chega no hospital, o médico nós somos transferidos para Sorocaba. E quando chega em Sorocaba, o médico diz assim: sua mãe está com metástase. O corpo dela está todo com câncer, não tem mais o que fazer. A minha mãe olha para mim e ela diz: eu tive um sonho, filha. Eu sonhei que eu estava subindo uma escada, e que lá na escada tinha um homem vestido de branco. E eu falei para aquele homem: eu estou cansada, deixa eu descer, descansar e ajudar minha filha. E aquele homem se voltou a ela e disse: não, da tua filha cuido eu, você vem comigo. Eu sinto tanta saudade da minha mãe. Não saudade de dor. Eu sei que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com ela no céu. Quando a minha mãe falou aquilo para mim, eu comecei a chorar. Ela falou assim para mim: engole o choro. Eu falei: por quê, mãe? Ela falou: porque você é um escolhido. O escolhido não tem escolha. Eu não sei o que você está enfrentando no dia de hoje, mas eu quero declarar que você é uma escolhida, um escolhido do Senhor. Você não tem escolha. A ordem que Deus deu a você não é voltar para trás, mas a ordem que Deus deu a você é seguir em frente, é caminhar constante. Não importa se foi um aborto, se foi um casamento falido, se foi a morte de uma mãe. O que importa é que no meio de todas essas perdas, Deus continuou contigo. Você é um escolhido. Aí ela disse assim: filho, tem outra, hein? Carregue a sua cruz, não arraste. Eu vi mulheres determinadas aqui, porque eu sei que tem mulheres aqui que perderam filhos. Eu sei que tem mulheres aqui que estão passando problemas difíceis no casamento.
mas eu deparo com mulheres com brilho de salto, com vestido de paetê. Não, só quem é determinado tem coragem de se arrumar e dizer: está doendo, mas eu vou, está sofrendo, mas eu vou, porque eu sei que aquele que me alistou, Ele vai curar as minhas dores, Ele vai sarar as minhas feridas. Eu vou. A partir daquele momento, carregue a sua cruz, não arraste. Eu comecei a carregar a minha cruz, comecei a andar doendo, comecei a pregar, muitas das vezes indo em lágrimas, dizendo: Deus, eu não aguento. Mas eu continuei fazendo aquilo que Deus tinha determinado a fazer. E nenhum dia eu fiquei dentro da minha casa dizendo: eu não posso. Todas as vezes que Deus me chamou, eu fui. Todas as vezes que Deus tem me chamado, eu vou. Algumas pessoas até perguntam: como que você aguenta? Carregue a sua cruz, não arraste. Se é o meu chamado, eu vou cumprir até o final. Eu vivi por perdas sentimentais, ministeriais, por perdas financeiras. Houve épocas na minha vida que eu precisei tomar banho de sabão e passar óleo soia, mas mesmo assim eu estava no altar pregando e dizendo: Deus é bom. Um dia Deus olhou para mim e Ele disse: eu vou te dar um carro, eu vou mudar a sua aparência e vou te dar uma cadeira de honra. Eu falei para Deus: carro? Eu não tenho nem sabonete, vou fazer o que com o carro? Mas fiquei quieta. Eu fui orar em Sorocaba, eu fui com meu filho foi trocar de carro, e eu fui com meu filho na intenção de que ele ia dar o carro dele para mim. Eu fui na esperança que ele ia dar o carro dele para mim. Eu chego lá, meu filho está lá conversando com o dono da concessionária. Meu filho me elogia tanto. Ele fala: minha mãe é uma mega pastora, minha mãe é profeta. Eu falei: sabe que ele pensa que vai dar de entrada eu e mais o carro? Eu falei: não. Aí a gente não entende quando Deus está soprando o nosso nome. Fique perto de pessoas que sopram o seu nome numa sala cheia de oportunidades. Fique perto de gente que não tem vergonha de falar quem você é, que você é crente, que você é profeta, que você sapateia, que você... não tenha vergonha disso. Aquele homem olhou para mim e falou assim: a senhora não quer orar aqui? Eu falei: oro. Comecei a orar, olhei ele na concessionária e vim embora para minha casa. Passados uns dias, esse homem chega na porta da prefeitura com Mark Cross 2017. Ele diz assim: olha, pastora, o dia que a senhora foi na minha concessionária, eu estou encurtando porque está vencendo o horário. O dia que a senhora foi na minha concessionária, a minha mulher estava com câncer no intestino, no estômago. A minha esposa vomitou o câncer e está curada. E Deus mandou eu vir e te dar um carro. Eu ganhei meu carro. Diante de toda essa perda, de todo esse sistema nervoso, eu tenho uma doença chamada alopécia nervosa. No começo das quedas do meu cabelo, eu usava turbante para dar uma disfarçada. Depois, eu comecei a usar lace. Eu quero deixar claro, eu usei canicalon, trança. Eu quero deixar claro que eu não estou falando que é pecado, eu estou falando do tratamento que Deus teve comigo. Eu comecei a usar primeiro canicalon, depois quando começou a faltar cabelo, eu usei turbante, e depois eu fui para lace. Um dia eu estava chorando, descabelada, careca de um lado e o cabelo do outro, chorando muito. O meu neto chega até mim, põe a mão no meu ombro e diz: vó. Eu falei: João Pedro, eu estou orando. Ele falou: mas Deus tem uma palavra para a senhora. Eu falei: mas eu estou orando. Ele falou: mas Deus tem uma palavra para a senhora. Eu parei do jeito que eu estava e olhei para o João. Deus vai soprar seu nome. Alabaia, Choi, Agadashi de Rei, soube Nécia. Andar de avião vai ser natural. Decaia, Chou, Delira. Tu vai ter para emprestar e não vai precisar pedir emprestado.
Eu vejo Deus movendo um negócio chamado TI. E Deus está dizendo: eu vou começar a trabalhar de uma forma que Ele vai dar mentoria a outros. Ele faz. Se prepara, porque o que Ele vai fazer vai ser grande. Deus, meu neto fala para mim: vó, Deus não falou que ia mudar a sua aparência? Estou eu careca, a peruca de um lado e eu careca. Eu falei, falou, ele falou: vó, então por que você não aceita a sua identidade? Vai careca. Aquilo deu um peso, porque eu tinha medo de assumir que eu era careca, porque eu venho de igreja tradicional. Eu falei: nunca mais ninguém vai chamar eu para pregar careca. Quem vai querer levar uma mulher careca para pregar? A partir do momento que eu assumi a minha identidade, as portas se abriram. Deus olhou para mim e disse: tu és fiel no que está passando, você determinou vencer nessa guerra, eu vou te honrar. Quando foi o ano de 2020, o prefeito da minha cidade veio e falou para mim assim: pastora, eu vejo que você é muito amada, você não quer sair candidata a vereadora? Eu falei: não. Ele falou assim: sai, eu sei que você não vai ganhar, porque você é preta e é pobre. Prefeito animador esse, né? Mas eu vou ganhar, e eu ganhando eu trago você. É que quando é negro tem uma cota no partido. Você não quer vir? Eu falei: eu vou orar. Quando eu estou orando, Deus me faz lembrar: eu não falei que eu vou te dar uma cadeira de honra? Eu falei: Deus, Ele falou: eu vou te dar. Fica de pé. O meu amigo do legislativo, fica de pé junto, minha linda. Relibiando cai, reli de solde que nirra de faia soe. É a primeira vez que vejo, porque até é a primeira vez que eu venho vindo a Mogi. Halamando de ki hacholde de si refaz. Eu vejo o médico dos médicos se livrando do infarto. Alabaia chou de li refaia súbia, porque as armações foram grandes, as decepções. Não estou falando porque eu sou política, não. Eu estou vendo a tua história, e Deus está dizendo: eu estou cuidando da tua saúde. Ou de quirra de fobia nécia, arapuca que tentaram fazer, eles vão ver que eu, Deus, estou contigo. Alia chobia de siderrécia. Tu veio nessa noite dizendo: eu vou, porque eu preciso estar no meio do povo. E Deus está dizendo: não, fui eu quem te trouxe, porque tu precisa saber que fui eu quem escolhi você para estar naquele lugar, e quando eu coloco, ninguém tira. Eu saio candidata, preta, careca e pobre. Quando a ficha cai que eu sou preta, eu não entendi até agora como que eu deixei o diabo tirar minha paz dizendo que eu sou preta. Porque eu olhei na certidão do nascimento, está escrito lá, filha. Eu fiquei nervosa, falei: olha, o diabo, ele é terrível, ele quer mexer com a mente da gente. Cuidado com o que o diabo fala na sua mente, porque ele fala que você é fraco, que você é incapaz, que você não pode. E Deus está dizendo: você é determinado, você é estável, você é seguro, você é filho. Eu saio candidata, e eu confesso que eu nem trabalhei muito na minha campanha. Eu trabalhei para o reino. Saí pregar bastante, saí pregar fora, e deixei Boituva lá, deixei o povo lá. Quando termina o dia da eleição, quando são a somatória do voto, para a honra e glória do meu Deus, eu sou a primeira mulher cristã negra a ocupar uma cadeira no legislativo. E a mais votada da minha cidade. E aplauda Jesus aí. Eu não disse que Deus me tirou do lixo pro luxo. Ei, eu não sei o que determinação você veio buscar. Eu determinei que Deus iria mudar a minha história, de que Deus iria escrever uma coisa nova na minha vida. Nessa noite eu vim trazer uma palavra de esperança. Determine o que você quer ser, porque aquilo que você colocar no seu coração, é isso que Deus vai fazer para você. Você pode ficar de pé? Determinação é para quem tem foco. Determinação é para quem sai de casa e sabe o que quer no dia de amanhã. Você não pode viver como Alice do País da Maravilha. Você não pode vir à igreja sem saber o que. Você não pode vir ouvir as promessas de Deus
e você mesmo não acreditar. Para mim era impossível. Eu dizia assim: eu vereador, eu confesso que a hora que eu ganhei, até hoje ainda tem hora que eu falo: será que é eu mesma? E eu tô bombando lá, tô indo direitinho. Todo ano a rede social da página da vereadora é a minha mais visitada, os melhores projetos, o projeto de lei. E um dia eu tô linda numa festa lá de criança, falei: filha, o meu neto, vocês vão conhecer esse João Pedro. Falei: João Pedro, a avó é vereadora agora, e nós temos que ir numa festa das crianças lá no bairro. Ele falou: bora, avó, tamo junto. Lá vou eu e meu neto. Chega lá no bairro, tá aquelas músicas sentadinhas, soca, as crianças dançando, e abaixa e vira. E o meu neto com o bracinho cruzado olhando para mim, ele falou: eu, um assembleano, numa situação dessa. E eu caí na risada e falei: só vai a política agora. Ele falou: por isso que eu estou feliz, viu, vó? Eu falei: por quê? Porque assim como Deus colocou Esther no reino, colocou você na Câmara. Faz um projeto de lei para as crianças. Ei, quem tem determinação, Deus coloca em lugares que você possa ter ação. Não, Deus não colocou você naquela escola por acaso. Deus não colocou você naquele pátio por acaso. Deus não colocou você motorista. Não, Ele diz: você é determinado. Aonde eu coloquei, você vai ter uma ação. Eu quero fazer o apelo já. Eu posso, eu mesma? Eu quero fazer 2 apelos nessa noite. Deus mudou a minha vida. Não foi sentada numa rede preguiçosa, foi orando, recebendo os decretos e obedecendo os decretos. Quando eu vim para cá hoje, no dia de ontem, eu estou tendo um problema. Existem doenças que nós buscamos, né? E eu fiz o favor de abraçar uma diabetes. Gosto muito de doce. E eu vinha ontem, eu sofri muito para pregar. E hoje também um cansaço e um suor intenso. Mas quando eu vinha vindo, eu falei para Deus: Deus, eu determino hoje, nesse culto, que eu vou cuidar dessa diabetes, que eu vou tratar dela. Falei: quando eu voltar para Mogi, se eu tiver oportunidade, eu vou contar: eu estou curada, eu não sou mais diabética. Eu determinei isso na minha vida. Então quando você vem para o culto, você precisa vir com uma determinação. Você não pode vir com essa conversinha de que se Deus quiser, o que Ele quer é o melhor para você. Você acha que Deus quer que eu venha pregar com diabética, suando, cansada? Não, Ele quer que eu venha pregar inteira, que eu venha pregar linda. É isso que Deus quer. Você acha que Deus quer que você venha pregar chorando porque o seu marido não é crente, porque o seu filho está nas drogas, porque você está lutando contra o câncer? Não, Ele quer que você venha curada das suas emoções. Mas você precisa buscar essa cura. E aonde? De joelho e em ação. Ah, pastor, eu tenho uma depressão. Acorda meio-dia, depressão não vai embora mesmo. Acorda 8 horas da manhã e fala: sai depressão, eu vou lavar roupa, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa por mim. É você que tem que fazer a sua parte. Quem é determinado é esforçado. Então eu quero fazer a primeira determinação, a mais importante de todas. Quem chegou nessa casa e ainda não entregou sua vida para Jesus, não, placa de igreja, ela não é importante. Tanto é que ela está lá fora. Aqui dentro é que está o corpo de Cristo. Quem ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar hoje, determinou: a partir de hoje eu não quero ser só um visitante, um espectador, eu quero ser filho. Vem à frente, eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Ou talvez você está afastado, você não foi determinado diante das lutas, não entendeu o processo e saiu, se afastou da presença de Deus e quer voltar hoje. Tem alguém? Levante a mão e vem aqui à frente. Não tenha vergonha de ninguém, porque quem é determinado não tem vergonha, não encara o problema. Só os fracos fogem dos problemas, os determinados encaram de frente. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus essa noite? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aproveita a oportunidade, o céu está aberto, Deus está esperando você. Aproveita hoje. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Todos nós aqui somos cristãos? Que coisa boa. Então eu quero fazer um convite diferente. Você que está decidido, determinado a mudar sua vida hoje. A partir de hoje eu volto a estudar. A partir de hoje eu paro de dormir de calça de moletom, camiseta da igreja. Eu paro de ser rude com a minha esposa. A partir de hoje vai ter uma mudança em mim. Vem aqui à frente, porque eu vou orar. Eu só vou orar agora. Quando terminar o culto eu não vou orar, porque eu não dou nem conta de orar para todos vocês. E amanhã eu estou em Piracicaba pregando de novo. Eu quero trazer essa linda de cor-de-rosa
Pode vir louvar aqui. Enquanto você que está determinado, veio com determinação na casa de Deus, vem à frente que nós vamos orar por você. Você vem louvar? Aleluias. Santo Deus de Israel. Aleluias. Venha determinado, venha sem medo, venha com foco daquilo que você quer, porque Deus vai começar a tratar primeiro em você, para depois tratar nos outros. Eu determinei, Senhor, eu quero viver inteiramente a Ti. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando estava faltando comida na minha casa, quando estava faltando sabonete, óleo, tanta coisa, Deus falou para mim assim: você determina? Eu falei: determino, Jesus. Ele falou: então a partir de agora eu sou o seu marido. A partir daquele momento não me faltou mais nada. Ah, você tem tudo? Quem é que tem tudo, menino? Ninguém. Mas Deus veio comigo. Vem à frente, pode louvar.